to talk about history science by Mary Curie. Vou falar sobre a história da ciência e minha cientista Mary Curie. Mary Curie she was the opening of the science of radioactivity. She influenced the science, but not only, she opened up a new era for research and medical treatment. She gets famous because of her discovery of polonium and radium, and for being the first person to win 2 Nobel Prizes. A Mary Curie foi uma pioneira na ciência da radioatividade. Ela abriu uma nova era para pesquisa e tratamento médico. Ela também ficou conhecida por ser a descobridora do polônio e do rádio, e foi a primeira pessoa a vencer 2 prêmios Nobel. Pode passar, passa 2 vezes. So, she was born in Varsovia, Poland. She was the 5th daughter of a couple of teachers. The family wasn't rich, but they prioritized education, so the kids had the best. Despite her mother died when she was 11, and she got dependent of her oldest sister to the extent for having a good life. She never stopped being a great student. After she ended the school, she wants to go for university, but she gets prohibited because in that time Poland was by the power of Russian czars. So women didn't have rights. They couldn't vote, they couldn't walk alone, they couldn't study. So in that time she works for 7 years as tutor in a family house. Ela nasceu em Varsóvia, na Polônia, e ela era a 5ª filha de um casal de professores. A família não era rica, mas eles priorizavam a educação, então eles faziam de tudo para as crianças terem o melhor. Apesar da mãe dela ter morrido quando ela tinha 11 anos e até os 16 ela dependia financeiramente da irmã mais velha para poder se manter sem passar fome e ter dificuldades mais sérias, ela nunca deixou de ser uma ótima estudante, ela era a melhor da turma dela. Depois que ela terminou o colégio regular, ela queria ir para a faculdade fazer especialização, mas ela não podia porque naquela época a Polônia era dominada pelos czares russos. Então as mulheres não tinham direitos, elas não poderiam sair sozinhas, não poderiam estudar, nem trabalhar de uma forma que contribuísse positivamente na vida delas. Então ela acaba trabalhando por 7 anos numa casa de família como tutora, que é como se fosse uma governanta, professora. After she ends that work at family house, she goes away from Poland and starts to work in a little laboratory with her cousin Joseph and Mendeleev. Mendeleev gets interested in Mary, so she starts to gives her investigative class of chemistry, and she gets an old dream real. That dream gets in the laboratory, even it's a little. But she starts to have an idea for what she wants. In 1891, she goes for Europe in Sorbonne University, and she gets graduated in math and physics science. That university was one of the few which teaches women. In that same university, she starts to give in classes. So she's the first woman to give in classes in that time. When she starts to give in class, she meets Pierre Curie, who was a really important scientist from that time. They get a relation, and 4 years later, they get married. Depois que ela termina o colégio regular, ela quer se especializar em alguma coisa, mas ela não pode porque naquela época as mulheres eram tão privadas que não poderiam fazer uma graduação mais específica. Então ela sai da Polônia e ela começa a trabalhar num laboratório pequeno com o primo dela, Joseph, que estudou química com o Mendeleev, que é um dos formuladores da tabela periódica. Então ela começa a ter aulas intensivas de química e ela percebe que é uma das coisas que ela quer seguir para a vida dela. Depois desse pequeno período no laboratório com o Mendeleev,
ela vai para a Europa, na Universidade de Sorbonne, em 1891, que é uma das poucas que aceita mulheres. De 9.000 alunos homens, 210 eram mulheres. Ela se gradua em Ciências da Matemática e da Física, e ela mais tarde, depois de graduada, começa a lecionar, sendo a primeira mulher a lecionar. Nesse meio tempo, ela conhece o Pierre Curie, que era um cientista muito importante na época, por causa da descoberta dele dos cristais radioativos. Eles têm uma afinidade muito grande e 4 anos depois eles se casam numa cerimônia simples. Pode passar. So in that year of glory, she gets her first Nobel Prize by physics with Pierre Curie. They have that prize because of their discovery of radioactivity elements. So that's a great moment from Mary's career and for Pierre too, because they get a lot of money, and that's really important in the science camp, but most important, they get a name and start getting important in the camp. But 3 years later, Pierre dies, so Mary gets really depressed and stops to work, especially with the works she had together with Pierre. Em 1903 é o ano de glória da carreira da Mary, porque ela recebe o primeiro Nobel da vida dela, sendo que o prêmio era em 1901. Ela recebe o prêmio de Física, junto com o Pierre, pela descoberta da radioatividade e seus elementos. É um período muito importante na carreira dos dois, porque eles atingem uma estabilidade financeira. Isso meio que contrasta com a infância dela, quando ela passava dificuldades, o pai não tinha dinheiro, a família era pobre. Isso é um momento muito importante na carreira dela. Mas 3 anos depois, em 1906, o Pierre morre e ela acaba depressiva e para todos os trabalhos dela, principalmente os estudos em conjunto com o Pierre. Sendo que naquela época, eles com o Pierre ampliavam o nome dela e eles participavam de praticamente todos os trabalhos dela. De 3 artigos publicados até essa época, 10 eram com o Pierre. Pode passar. In 1911, she comes back to the science camp, but she came in the wrong way at the first time, because her affair becomes public with an ex-student of Pierre. He was younger, and that became a polemic thing in her career. After that case, she has a lot of cases with younger students, but that case was a consequence by her really strong genius. She was really intense in everything she did. At the same year, despite of that stable life, she gets her second Nobel, now for chemistry, for her discovery of 2 elements, radium and polonium. That's one of the things that proves she was a genius, not Pierre. He only had the name in their job. Então, em 1911, ela já aparece, mas ela aparece de uma maneira meio que errada, porque ela aparece primeiramente pelo affair dela com um ex-aluno do Pierre, que era muito mais novo. Isso, obviamente, cria polêmica. Então, depois desse caso, ela acaba envolvida com outros alunos mais novos, que também causa polêmica na área científica. Mas isso era uma consequência do gênio dela, que era muito forte. Então, ela, como tem uma vertente feminista, ela era muito intensa em tudo que ela fazia, seja na vida profissional ou na pessoal. No mesmo ano, apesar desse choque na carreira dela relacionado à vida pessoal, ela recebe o segundo Nobel da vida, que é de Química, porque antes tinha sido em Física. Ela recebe esse por conta da descoberta dela dos 2 elementos da tabela, polônio e rádio. E com esse prêmio e essas descobertas, ela prova que o Pierre não era um gênio e que ela sempre esteve atrás nas descobertas. Ele só estava para alavancar por conta da época que restringia as mulheres.
Aqui é uma frase dela que mostra muito como era a personalidade dela. If men don't want to marry pequenas young girls, let them go to the devil. Nobody does men anything, but why do they offend by throwing a piece of innocent creature? Basicamente, ela critica os homens que querem uma mulher submissa, mostrando já a postura feminista dela. Ela diz que se eles se incomodam tanto com a presença de uma mulher fazendo coisas diferentes, porque eles se meteriam no ramo dela. É basicamente isso. Pode passar. In 1934, she dies, obviously because of her radioactive activities. So, but they say she died because of her exposition in the First War. But I don't think that's true because she worked in a really rustic way with a lot of radioactive elements. So that obviously makes a bad thing for her. After her death, she becomes a symbol for intelligence, focus, and she becomes the new face of the woman of century 19 and 20. All that symbol is created because of her scientific positivism that was idealized in her life. Em 1934, ela morre, obviamente por conta de produtos radioativos, mas no laudo da morte, eles acusam que seria por conta da exposição dela na Primeira Guerra Mundial e não pelos trabalhos ao longo da vida, o que eu não acredito que seja verdade, porque ela trabalhava de uma forma muito rústica para não ser afetada diretamente. Depois da morte, ela se torna um símbolo de competência, foco, trabalho e inteligência, e principalmente um símbolo da nova mulher do século XIX e XX, por ela estar sempre no meio de muitos homens e fazendo um trabalho no mesmo nível ou até melhor do que eles. Todo esse legado acaba sendo um resultado da teoria da ciência positivista dela, que é basicamente o que o próprio nome diz. Ela trabalhava, estudava, mas sempre com o positivismo no caminho das atividades dela. Ahead of the time, she was a precursor. That's Marie Curie at the Solvay conference at Bruxelles. She's the only woman by all that name, and that was in 1911, the year of her second Nobel. She was because she knows how to say, how to do it, and how to prove it. Aqui é a Mary na conferência de Solvay, em Bruxelas, em 1911. Essa foto é um retrato de como ela era. Ela é a única mulher no meio de todos os homens. Isso foi ainda no ano que ela teve uma queda por causa do affair dela, mas também foi no mesmo ano do prêmio de química dela, sobre a descoberta de color e raso. Ela demonstra que ela consegue provar, dizer, provar e fazer a diferença ao mesmo tempo. É isso. Muito bom!